A economia circular nada mais é que uma tentativa de ter um novo modelo de produção e consumo, né? E dentro desse novo modelo, a gente vai ter algumas premissas, né, em termos de possíveis arranjos e modelos de negócio. Então, isso já existe, né, de uma certa forma. Então, quando a gente pensa nisso, na economia circular, em relação ao linear, você tem que pensar que as etapas do ciclo de consumo precisa fazer esse loop, né? Então, quando a gente pensa nesse ciclo, a gente vai ter a questão da extração das matérias-primas, a produção dos bens de consumo, aí tem a distribuição, vai para a sociedade e isso precisa retornar, né? Então, quando a gente pensa nesse ciclo fechado, a gente começa a enxergar que há oportunidades da gente interagir nesse ciclo de maneiras diferentes, desde o início dele até o final. Então, aí a gente começa a falar, bom, por que a gente precisa produzir bens de consumo individualmente, né? Cada um comprar o seu? Por que a gente não pode partilhar coisas, né? Por que a gente não pode alugar? Por que a gente não pode pensar cada vez mais na reutilização? Reparar os bens de consumo? Por que a gente não olha também o que a gente está colocando dentro desses processos? Como a gente pode evitar matérias-primas que são, por exemplo, tóxicas? Como a gente pode produzir com a pegada de carbono menor? Então, são novos arranjos que vão garantir que uma nova forma de se relacionar com o meio, né, com a sociedade, evitando cada vez mais o desperdício, né, e melhorando cada vez mais o uso das matérias-primas, né, e deixando cada vez mais as saídas menores. Então, isso é o sonho, né? Então, com isso, a gente vai deixando cada vez mais para a sociedade outros modelos e outras oportunidades desse relacionamento. Acho que esse é o ponto importante dessa conversa, né? Então, acho que esse é o grande desafio e a gente vem cada vez mais falando dessa questão de cooperar, né, de compartilhar, de reciclar, de recuperar, de minimizar e por aí vai. Então, são termos que essa economia traz, que a gente precisa entrar numa economia de baixo carbono. Então, a gente precisa descarbonizar, porque senão vai ser cada vez mais difícil a gente conter, né, o aquecimento global, que hoje se caracteriza como o impacto, né, quando a gente fala de impacto ambiental, né, é o que mais pressão, né, está fazendo na sociedade. E aí eu acho que está aí o grande desafio, né, nesse entendimento que a gente pode fazer novas formas de produção e de consumo, olhando, né, a sociedade de uma maneira um pouco mais ampla, né. O exemplo que eu sempre tenho usado, que eu acho que é interessante, é a cadeia do biodiesel, né, e o óleo de cozinha. Então, não existia a cadeia da purificação do óleo de cozinha para biodiesel, então criou-se esse novo sistema. Então, hoje a gente tem cooperativas, a gente tem várias pequenas empresas que se uniram nesse processo, gerando essa cadeia reversa. Então, acho que isso é um bom exemplo. Até eu tenho um colega, né, meu que trabalha nisso, assim, um parceiro, que eu vi crescer essa ideia, né, montando assim, todo o trabalho que ele faz na coleta e na purificação, a forma como se relaciona com a sociedade, mas ele conseguiu, então, criar aí uma nova fonte de renda para um segmento, né, então, empregando pessoas, né, e gerando aí um sistema reverso. Então, acho que esse exemplo é bem interessante, né? É uma sociedade que precisa ficar cada vez mais madura, mas eu acredito nas novas gerações. Eu acho que as minhas filhas hoje são cidadãos, né, no espírito, né, de uso muito mais consciente do que foi a minha geração. Então, ainda mais que eu vejo aí as questões, né, também de igualdade de gênero, todas as questões sociais, não só as ambientais. Então, eu acredito que a gente tem aí a possibilidade de gerar uma sociedade mais justa, mais igualitária, e que respeite o outro e o meio ambiente.